Queridos, a oração que eu gostaria que você fizesse nesta noite é assim: Senhor, não, está fraco. Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um milagre, mas eu aprendi que o milagre, antes de acontecer fora de mim, ele acontece dentro de mim. Amém? Abra sua Bíblia em Salmos, no Salmo 42. Salmo 42. No Salmo 42. Glória a Deus. Salmo de número 42. Eu tive Covid no ano passado e graças a Deus deu tudo certo. E a única coisa que ficou foi a vista. Eu fiquei enxergando mal assim. E aí eu tenho que imprimir o sermão. Esse aqui, olha o tamanho desse aqui, que era uma página, está em 5 páginas aqui. Mas eu vou vencer. Salmo 42, verso 5, diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Amém? O tema desta mensagem de hoje, desta ministração é: conte uma história para a sua alma. Conte uma história para a sua alma. O salmista Davi, qual o cenário que nós encontramos aqui, quando ele escreveu isso? Davi estava fugido de Saul. Saul estava perseguindo Davi. Entenda bem, não era um homem perseguindo outro homem, era um reino perseguindo um homem. Davi estava fugido do rei. Aquele rei perverso, Saul, estava querendo destruir Davi. E Davi está no exílio. E se você já morou longe da sua casa ou em outro país, é tudo mais difícil, mais complicado. Você perde as conexões, você perde a familiaridade, você perde o convívio das pessoas que você ama, você fica fragilizado, as suas emoções ficam em frangalhos. E Davi, fugindo longe, ele percebeu, ele foi abatido emocionalmente. E chegou uma hora que isso incomodou tanto ele, que ele começou a conversar com a própria alma. E ele fez uma pergunta para a alma dele. Ele disse: por que estás abatida, ó minha alma? Ora, era meio óbvio por que a alma dele estava abatida. Porque as coisas não estavam saindo como ele queria. E quando as coisas não acontecem como a gente quer, isso abate a gente. Ele estava longe das pessoas que ama, e quando nós ficamos longe das pessoas que ama, isso abate a nossa alma. Davi também tinha um fator. Davi não podia ir ao templo para adorar, ele não podia ir à casa de Deus para adorar, porque senão ele seria denunciado. E esse afastamento da presença de Deus fez com que
as emoções de Davi fossem jogadas no lixo. E a alma dele foi se abatendo. Olha, você conhece alguém com a alma abatida? Eu vou dizer para você o que quer dizer a expressão abatido. Quando um caçador atira no animal e mata o animal, diz: ó, o animal foi abatido. Numa guerra, quando eles estão trocando tiro, diz: o alvo foi abatido. Então a expressão abatido é morto, é sem vida. Você conhece alguém que parece que está sem vida? Uma pessoa em depressão, e eu preciso falar sobre isso, depressão. Como eu falei na terça-feira, quando iniciou a pandemia, eu fui estudar. Parei de viajar, me recolhi e fui estudar. E fiz uma formação e me formei. Um assunto fantástico, que foi tão bom para a minha vida. Eu me formei como terapeuta de reprocessamento emocional generativo. E tenho ajudado tanta gente. Eu preguei lá em Salvador, na Batista, e falei na igreja sobre isso. No final, que veio de gente dizendo: pastor, graças a Deus, você é um terapeuta e é crente, ainda mais pastor. Eu tenho tanta vontade de ir no terapeuta, só que eu tenho medo que ele vai fazer com a minha mente lá, sei lá, vai me voltar nas regressões da vida. Realmente tem que se preocupar com quem cuida da sua alma, da sua mente. Mas com pastor não. Então profissionalmente eu tenho ajudado muita gente. E isso tem me feito enxergar a palavra de Deus com outro olhar. Como essa situação, Davi estava numa depressão. Davi estava com a alma completamente abatida. Uma alma abatida, ela não tem vontade para nada. Não tem vontade de levantar, não tem vontade de comer, não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de nada. Essa pandemia destruiu a alma de tanta gente. Você sabe qual é o remédio mais vendido no mundo? Ansiolíticos, Rivotril, remédio contra a ansiedade. Então escute só uma coisa. Davi estava nessa situação a ponto dele estranhar. Ele olhou para dentro de si e disse: eu não sou essa pessoa. Você conhece alguém que fica irreconhecível? Uma pessoa que é cheia de vida, cheia de amor, cheia de ânimo, cheia de fé, e de repente você encontra e essa pessoa está com a alma completamente abatida, precisa de ajuda. Escute. E aí ele disse: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Querido, quando uma pessoa está com problemas emocionais, o problema não é quando ela está de boca aberta. O grande problema é quando ela fecha a boca, quando ela se cala. Uma mulher, normalmente, quando ela vem se calar, é porque ela não aguenta nem mais falar. Escute isso. Uma boca em silêncio significa uma mente em barulho. A mente está uma confusão, acelerado, não para. Quando a boca para, a mente começa tic, 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 em ponto de endoidar. Então Davi estava nessa situação. Qual o remédio que Davi encontrou? Ele estava sozinho, não tinha um terapeuta para ajudar. O remédio de Davi foi: ele disse: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Solução: espera. Espera em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele começou a contar uma história para a alma dele. Ele disse: alma, eu tenho uma coisa para te falar. Hoje nós estamos destruídos aqui.
Mas espera em Deus, porque ainda o louvarei pela salvação da sua face. Eu ainda estarei na presença de Deus. Aí isso tudo vai passar. Fala para o teu irmão, isso tudo vai passar. E eu voltarei a estar na casa de Deus, na presença de Deus. Tudo vai chegar no lugar. Deus vai dar um jeito. Escute uma coisa. Ele disse: quando eu entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor. Ele estava em terra estranha. Sua busca por Deus era notada por todos. E ele disse: como a corça brama por águas, assim sou eu que suspiro pela tua presença. A Bíblia diz que as pessoas zombavam dele. Onde está o teu Deus? Uma pergunta que só revela a incredulidade deles contra Davi. Escute uma coisa, querido. Repete comigo. Hoje à noite eu vou aprender a contar história para a minha alma. Porque quando você se cala, sua alma fala. E aí, dependendo do estado emocional da sua alma, você só ouve coisa ruim. Então está na hora de você começar a ministrar, a falar, a contar uma história para a sua alma. Você diz: pastor, mas isso não é meio loucura não? Já imaginou eu parar, encostar assim no canto da parede e começar a falar para a minha alma? Não, você não é louco de fazer isso. Mas muita gente, quando está falando com a sua alma, ele fala sozinho. Diga-se de passagem, quando você vê alguém falando sozinho, não atrapalhe. Ele e a alma podem estar em reunião. Quer ver uma história? Uma mulher que contou uma história para a alma dela. A mulher com fluxo de sangue. Ela estava sozinha, 12 anos precisando de um milagre. E aí tudo só abatia a alma daquela mulher. Os resultados não vinham, gastou todo o dinheiro. E além da crise da saúde veio a crise das finanças, crise conjugal, só problema na vida daquela mulher, nada dava certo. De repente ela viu Jesus. E aí ela contou uma história para a alma dela. Ela disse: se ao menos eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. A alma disse: vamos tentar? Ela disse para a alma dela, ela parou e falou sozinha assim: se eu tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. Grave uma coisa: as coisas mais profundas que você já disse na sua vida, você estava sozinho. Ela não podia tocar em Jesus. Inclusive, a lei dizia que ela não podia tocar num homem, porque ela estava menstruada há 12 anos. E para o judeu a menstruação era sinal de imundícia feminina. Então ela não podia nem tocar em pessoas. Tocar. Por isso que a frase, a história dela começa do se ao menos. Ninguém começa uma frase do se ao menos. A frase sempre começa assim: ah, eu quero ter isso, mas já que eu não posso, se ao menos eu tiver isso. Não é mais ou menos assim? Sim ou não? Ah, eu queria ter um carrão, mas se ao menos for um Fiatzinho já resolve. O se ao menos é a expressão da humildade. O se ao menos é quando você está pedindo algo, está querendo algo que não pode, aí você se conforma com aquilo que pode. Então ela devia estar pensando: ah, se eu tocasse nele eu ficaria curado, mas a lei diz que eu não posso tocar nele,
Mas só que a lei falava que não podia tocar nele. A lei não falava que não podia tocar nas vestes dele. Como a lei, para ter lei tem que ter juiz, e ela tinha que ter um advogado. O advogado dela era filho do juiz e fez as leis. Eles sabiam que tinha brecha na lei. E a brecha na lei que dizia que não podia tocar nele, entre ela e Jesus tinha um pedaço de pano. E a lei não disse que era proibido. Aí ela disse, ela pensou, já que eu não posso tocar nele, se ao menos eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. E a história virou realidade. Conte uma história para a sua alma, e essa história vai se tornar real. Aprenda a conversar com a sua alma. A sua alma precisa ouvir umas verdades. Pastor, por que eu preciso ser tão firme com a minha alma? Porque a sua alma tem um ponto fraco. Eu vou dizer qual é. O ponto fraco da sua alma chama-se inconsciente. Eu vou te falar rápido sobre como é a base do psique. E tem a ver com o que estou pregando, senão não falaria. A sua forma de existir psicologicamente é assim. Tudo que você viveu a partir do momento que o espermatozoide entrou no óvulo da mamãe, a partir daí, fecundou, pronto. Tudo será registrado nas suas emoções. Tudo. Aí tem gente, nossa, eu duvido. Querido, eu te digo que até quando você ainda era só espermatozoide, o Espírito Santo de Deus já estava do teu lado, lá no meio daquela gosma branca. Pastor, aí você falou heresia. Como você está dizendo que o Espírito Santo estava lá dentro do homem, depois saiu para a mão? Que é isso, pastor? Então segura essa. O mesmo Davi disse, mesmo quando eu era uma substância sem forma, o Senhor já me contemplava e contava no seu livro todos os dias da minha vida. Substância sem forma. Vai no YouTube que você descobre o que é. Escute uma coisa, querido. E aí todas as intenções, se você desejou o filho ou não desejou, se o que você falou, o que você não falou. Querido, eu tenho tratado, e outros terapeutas temos tratado de pessoas que o problema foi uma frase que o pai disse quando recebeu a notícia. Até hoje, a pessoa está com 50 anos, até hoje tem um problema. Depois eu explico por quê. Agora escute, segure essa. Tudo fica gravado no inconsciente. Inconsciente é o que você não lembra, mas está guardado. Você vai vivendo a vida e o inconsciente vai alimentando um cérebro reptiliano, o cérebro que fica aqui atrás. Nós temos 3. E esse cérebro só tem 2 funções: dizer se você está em perigo ou segurança. E aí ele manda uma informação para o cérebro límbico, que é o emocional, fica do lado direito. E aí, de acordo com a mensagem que ele manda, estou em segurança ou estou em perigo, baseado nas minhas experiências até o dia do meu nascimento, aí o cérebro emocional tem as reações: sua, treme, foge, ataca ou paralisa. Ou foge, ou ataca, ou paralisa. E aí depois, o emocional vai a informação para o cérebro córtex, que é uma camada fina cobrindo todo o cérebro. Esse cérebro córtex é o cérebro da razão. Agora você vai aprender uma coisa linda. Não tem aquele negócio a gente ficar com raiva, toma atitude, daqui a pouco a gente se arrepende? Sim ou não? Então deixa eu dizer o que é isso. É que você se arrepende porque chegou a informação no cérebro da razão. Aí é ali que você faz o cálculo das consequências. O emocional não tem consequência. Por isso, quando você está no emocional, você toma uma atitude e não pensa no depois. Ok? Só que a informação, quando sai do reptiliano para o emocional e para o da razão, o processo o emocional, ele tem 4 vezes mais lento do que o reptiliano. O cérebro da razão é 16 vezes mais lento do que o cérebro emocional. Sabe o que isso me ensina? Não tem aquele ditado quando alguém está nervoso que você diz: calma, respira, conta até 10. Mesmo sem saber o porquê que falam isso, cientificamente
É exatamente assim que acontece. Por que respira? Quando você respira, manda oxigênio para o cérebro, e oxigênio faz a informação ter velocidade. E aí espera, e a informação correndo. Aí daqui a pouco chega no cérebro da razão. Aí sim você começa a calcular a consequência. É assim que funciona, ok? Agora preste bem atenção. Eu atendi uma pessoa ontem que foi abusada com um dia. Foi abusada com 4 anos de idade, abusada. Ela está com 50 anos de idade, ainda tem dificuldade nas suas relações interpessoais e com o marido sexualmente. Por que isso? Alguém diz que frescura, mas faz há tanto tempo. Sabe por que não faz tanto tempo? Porque no consciente você faz aniversário, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. No inconsciente ele é atemporal, então ele não faz aniversário. Isso quer dizer que algo que aconteceu há 50 anos atrás, para o teu inconsciente é como se acontecesse hoje de manhã. Por isso que traumas de infância ainda hoje geram problemas no emocional de muitos crentes. Veja bem, o nosso inconsciente, se a gente teve um passado de dores emocionais, é um lixo que você sai transportando. O seu consciente, seu psique, que é onde habita e é a sua alma, está sendo alimentada pelo inconsciente. Por isso que mesmo tendo aceitado a Cristo, você sofre com determinadas tristezas, traumas, dores, que de vez em quando vem na sua mente. Aí a sua alma se abate. Aí é onde você precisa tratar a alma e tratar o inconsciente para que ele deixe de existir em dores para a sua vida. Quem entendeu, diga amém. Então pronto, no final me procura que a gente marca uma consulta. Então, quando a alma se abate, tem vários motivos. Às vezes é pecado, às vezes é o passado, às vezes é uma palavra negativa que você ouviu de uma pessoa importante, que até hoje você está frustrada. Então preste bem atenção. É preciso você falar para a sua alma. A fé não é um sentimento, a fé é uma certeza. A fé é uma conclusão. Então a fé não é emocional, a sua alma é emocional. Então se você não contar a história de fé para a sua alma, vez por outra, ela estará se abatendo. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Escute, é tão importante contar uma história para a nossa alma, que o próprio Deus falou consigo mesmo, dizendo: então o Senhor falou consigo mesmo, dizendo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? O próprio Deus falava sozinho. Ei, querido, quando alguém fala sozinho, e preste atenção no que eu vou dizer. Muitas vezes você faz promessa para o seu marido e não cumpre, para a sua esposa e não cumpre, faz promessa no trabalho e não cumpre. Às vezes você faz promessa para todo mundo que vai mudar e não cumpre. Mas sabe quando é que você muda? No dia que não tiver ninguém perto e você fizer uma promessa para a sua alma. É poderoso. O filho pródigo, ele saiu de casa cheio de esperança, cheio de vida, e foi embora viver a vida dele. De repente tudo deu errado, não teria como dar certo, e ele foi perdendo tudo, e realmente perdeu tudo. Perdeu dignidade, foi trabalhar cuidando de porco. Ele era judeu, o judeu nem come porco. Imagine o que o porco criar aquilo que é amaldiçoado para ele. Resumo, ele foi lá embaixo. Se tem alguém na Bíblia que foi no fundo do poço, esse alguém foi o filho pródigo. Só que quando ele estava lá, sozinho, fala comigo, sozinho. Alguns homens na Bíblia, Deus permite que eles fiquem sozinhos. Não reclame porque as pessoas te abandonaram. Não reclame porque algumas pessoas saíram da tua vida. Aprenda uma coisa: existem coisas que nós não perdemos, nós nos livramos. Existem coisas que nós não perdemos, nós nos livramos. Ah, pastor, mas doeu tanto quando eu perdi.
Não, doeu quando você se livrou. Só que o seu emocional, a tua alma vai mentir para você. As suas emoções vai dizer para você que aquela pessoa tinha jeito, que dava certo, que um dia ele ia mudar, mas não muda. Porque ninguém muda. O filho pródigo estava sozinho. E ele sozinho, apenas ele e a sua alma. E aí ele resolve contar uma história para a alma dele. E a história foi: eu irei ter com meu pai. Ele disse: olha, tantos jornaleiros têm abundância de pão na casa do meu pai. Ele começou a lembrar para a alma dele de onde eles tinham vindo. Porque a sua alma tem um problema. Grave isso. Vou repetir 3 vezes. Grave isso e grave isso. A sua alma tem um problema. Quando ela está em sofrimento, ela não enxerga o dia de amanhã. Quando a sua alma está em sofrimento, por isso que as pessoas se suicidam. Porque elas não acreditam que aquela dor vai passar. E elas não querem se matar. Elas querem matar a dor que estão sentindo. A alma faz você cegar e você não enxergar o dia de amanhã. Se você não tiver pessoas ao seu lado que te ame, que te compreenda, que te abrace, para que diminua a sua dor, você não consegue sozinho. Mas se você conhecer um pouco a palavra de Deus, se você veio para esse culto de hoje, você vai descobrir que se estiver sozinho, ainda assim tem solução. Basta você lembrar de onde você veio. Basta você lembrar quem é o seu Pai, Deus. Basta você lembrar que na presença dele tem abundância de pão. Ei, e ele contou tudo isso para a alma dele. A alma dele estava no lixo, no esgoto, na lavagem de porco. E ele começou a conversar com a alma dele, falando sobre pão. Olha, falando sobre o quê? Pão, falando sobre festa, falando sobre banquete. Começou a ministrar para a alma dele. E foi falando: ei, irmãos, e aqui eu faço uma pausa, porque eu odeio a religiosidade. Foram eles, os religiosos, que mataram Jesus. Não foram os ímpios, foram os religiosos. Eu falei na terça-feira aqui que eu evangelizo todo mundo. E às vezes acontece de evangelizar um famoso, ele aceita Jesus, e de repente as pessoas começam a questionar: olha lá, diz que é crente, está lá cantando para o mundo, e diz que é crente, está lá fazendo isso, diz que é crente. Irmãos, presta atenção, não é porque as pessoas estão no chiqueiro de porcos que não podem ouvir e aprender a palavra de Deus. Porque se não vem para cá, que o Jesus Cristo vá lá buscá-los. É melhor que estejam lá e de vez em quando venham cá. Nossa, crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Deixa de julgar. E muita gente está com os 2 pés aqui, mas está com o coração no mundo. É melhor que esteja com um pé lá e um pé cá, do que esteja com os 2 lá. Por quê, pastor? Porque de vez em quando, vindo aqui, 1 hora, o Espírito Santo de Deus pode pegar essa pessoa, sacudir e arrastar de vez aqui para dentro. Escute, o filho pródigo contou uma história para a alma e fez uma promessa. Fez o quê? Fez o quê? Ele disse, sozinho: eu irei ter com meu pai, e direi: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele conversando, só estava conversando. Não sou digno de ser chamado teu filho, e eu aceito. Eu te peço, me faz como um dos teus jornaleiros. Ele só estava conversando, contando essa história para a alma dele. E levantou-se
e cumpriu a promessa. Escute, está na hora de você começar a fazer promessas para a sua alma. Está na hora de você começar a falar para a sua alma: olha, nós vamos chegar lá, nós vamos vencer, nós vamos crescer, nós vamos lutar e vamos vencer, nós vamos sorrir novamente. Comece a conversar com a sua alma, comece a contar uma história para a sua alma. E ele levantou, foi e cumpriu o que prometeu para a sua própria alma. Quem está me entendendo, diga amém. E eu termino aqui para orar pela sua alma. Obrigado, querido. Abra sua Bíblia no Salmo 131, 2. Diz assim Davi: tranquilizei a minha alma, sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Levante sua cabeça. Olha algumas verdades poderosas nesse versículo. Lá atrás no 42 ele estava perturbado, querendo saber por que a alma estava abatida. Aí ele conta uma história para a alma. Aqui no 131, 2 ele diz assim, ó: tranquilizei a minha alma. Quem tranquilizou a alma dele? Vou ler de novo, hein? Tranquilizei a minha alma. Quem tranquilizou a alma dele? Não ouvi. Ah não, só os crentes. Fala comigo. Ele mesmo. Ei, irmãos, preste atenção. Conte uma história para a sua alma. Conte uma história de sucesso e a sua alma vai acreditar em você. Conte uma história de poder de Deus e a sua alma vai acreditar em você. Conte uma história de restauração espiritual e a sua alma vai acreditar em você. Tudo que você falar, a sua alma acredita em você. Aí você tem que questionar o que está saindo da sua boca. Eu vou começar uma frase e você termina, para provar que ela é verdadeira. Quanto mais você fala coisa triste, você fica mais. Quanto mais você fala coisa feliz, você fica. Por quê? Porque a minha alma está ouvindo o que eu falo. A minha alma acredita no que eu falo. A minha alma segue a direção do que eu falo. E daqui a pouco eu vou fazer uma revelação que eu sei que é bombástica sobre a sua alma. Então chegou a hora. Quem está me entendendo exatamente o que eu estou pregando, levanta a mão e diga: pastor, eu estou entendendo. Então se você está entendendo, o que vai acontecer? Você sabe agora como agir. O bom de ouvir um terapeuta que é pastor, pastor que é terapeuta, é isso. O camarada te ensina de graça como você vencer momentos de tristeza. Ei, pouquíssimas vezes na minha vida eu fiquei triste. Pouquíssimas, te juro, pouquíssimas. Só que das vezes que eu ficava triste sem motivo e não passava, eu fazia uma coisa de propósito. E isso eu não aprendi com terapia, não. Eu descobri com Deus. Eu parava tudo que eu estava fazendo,
Se eu morasse perto da praia, eu olhava para o mar. Se eu morasse perto da montanha, eu olhava para a montanha. Se eu morasse no meio de prédio, eu olhava para o horizonte. Parava tudo, sentava na janela, de propósito. E começava a lembrar de quem eu era, antes de aceitar Cristo. E aí eu começava a lembrar quem era eu, o pecador que eu era, as coisas negativas que eu fazia. Aí lembrei do convite que a moça me fez para ir no retiro de jovens. Aí lembrei da mensagem que foi pregada para mim. Aí lembrei do momento da minha conversão. Aí começava a lembrar depois os momentos de alegria na presença de Deus, na transformação que Deus promoveu na minha vida, o que Deus fez na minha, só coisas do passado, só aquilo tudo que Deus havia feito. Daqui a pouco, irmão, eu estava glorificando a Deus, sorrindo, vibrando, e saía dali renovado e feliz. Eu começo a lembrar a minha alma o que Deus fez por ela. Davi disse: não retira de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua. Irmão, tem um hino, ai meu Deus, eu sou ruim de música, de hino. É feliz o coração que ama Cristo, o coração que ama a Deus. Meu Deus está no céu também. Não é um hino assim? Quem sabe? Como é feliz o coração que ama Cristo. Uai, ninguém sabe. Triste um coração. Não pode ser triste um coração que ama a Deus, irmão. Porque se você encontrar tristeza, para tudo. Se na terra não está encontrando motivo para sorrir, para tudo e vamos focar no que interessa. A minha salvação é que interessa. Eu vou morar no céu e que interessa. A glória de Deus é que interessa. A vida com Deus é que interessa. A equipe já aprendeu, toca no final. Pode importar aquele ali para cantar? Não, ele está em paz, santidade e tal. Escuta, irmão, isso é sério. Davi disse: eu tranquilizei a minha alma. Quem é o melhor amigo da sua alma aqui na terra? É a sua fé. A sua fé habita no seu consciente. Você acredita, você tem certeza. A fé é uma certeza. Fala comigo, a fé é uma certeza. Está escrito na Bíblia, é uma certeza. E a certeza, quando você está triste, você tem certeza do mesmo jeito. Quando está alegre, tem certeza do mesmo jeito. Quem vive variando é a alma, não é a fé. E por isso que quando a alma estiver mal, você tem que contar. Não, está fraco. Quando a alma estiver triste, você tem que contar. Fala comigo. Conte uma história para a sua alma. Pastor, você pensa que a gente é criancinha? Todo mundo aqui que tem filho sabe, eu tenho 4, eu entendo disso. Meus filhos, na hora de dormir, eles querem paz para dormir, sim ou não? Eles precisam estar em paz, sim ou não? Aí o que é que eles pedem? Conta uma historinha. Existem histórias que acalmam a alma. Pastor, tá bom, mas isso quer dizer que eu sou uma criança? Então escuta essa, o que Davi disse: sou como uma criança recém-amamentada. A minha alma é como essa criança, disse Davi. E Jesus disse: quem não se fizer como uma. Hoje é noite de contar história.
Você vai contar história, sai daqui contando história para a sua alma. Chega em casa, deita, conta uma história para a sua alma. Irmão, não estou querendo vender meu peixe, mas eu te juro que eu fiquei tão feliz quando eu aprendi isso. Reprocessamento. Existe uma coisa, reprocessamento cronológico, sintomático, reprocessamento somático e reprocessamento futuro. O que é reprocessamento futuro? É você criar emocionalmente a pessoa que você quer ser. Eu faço isso, né? Criar a pessoa que você quer ser. Você começa a projetar na sua mente e se levanta dali para ser aquela pessoa que você projetou. Então preste atenção. Isso nada mais é que contar uma história para a sua alma. Eu não vou te cobrar nada. É de graça. Aqui, né? Porque no tratamento é pago. Então, eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que você gravasse para sempre essa frase. Ou você ministra convicções à sua alma, ou a sua alma ministrará emoções nas suas convicções. Vou repetir, com outras palavras. Ou você ministra fé na sua alma, ou a sua alma irá iludir a sua fé. Feche os seus olhos. Eu quero orar para que esta mensagem que foi pregada entre no seu coração. E que você crie esse dispositivo dentro de você, que a partir de hoje eu serei o melhor contador de história para a minha alma. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite em que nós estamos aqui, Senhor, na quinta-feira dos milagres, Pai, o milagre que eu peço hoje, com esta ministração, é um milagre no entendimento, é um milagre na alma dessas pessoas. Pai, eu oro para que haja restauração aqui, para que haja cura interior, cura das emoções, para que haja, Senhor, restauração, ó Pai, de convicções, para que haja uma certeza da fé, uma certeza do futuro, para que a alma seja ministrada, Senhor, e convencida daquilo que a fé já está deixando claro. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor restaure vidas, almas, que o Senhor salve a alma de alguém aqui, ó Pai. Talvez tem gente aqui que não tomou uma decisão ainda, porque a sua alma diz que não é a hora, mas a sua certeza é que já deveria ter feito. Pai, no nome de Jesus, que nesta noite seja restaurada a alma, o entendimento, seja restaurado toda a estrutura emocional da vida dessas pessoas, para a glória do seu nome. Quem recebe, diga amém. Aplaude o nome de Jesus. Vamos fazer um acordo, um pacto. Quando você vê um crente meio tristão, chega perto dele e fala: conte